A orientação a objetos é um estilo de programação que se baseia na organização do código em objetos, que possui propriedades e comportamentos. Esses objetos eles interagem entre si e eles formam uma estrutura organizada e modular, que torna o código mais fácil de ser trabalhado. Agora, a orientação a objetos ela também possui alguns conceitos chaves, que são os que a gente vai falar agora. Bom, a classe ela serve para definir outras estruturas. Geralmente elas são compostas por um agrupamento de características, métodos, ações que se correlacionam e podem até ser reutilizadas. Nesse exemplo aqui, eu criei a classe pessoas e essa classe tem atributos, que no caso é o nome, a idade e a altura, e um método, que é o método dormir. E essas são as características que compõem a classe. O objeto, ele é como se fosse uma extensão da classe. Quando ele é criado a partir de uma determinada classe, assume-se que ele vai possuir os mesmos atributos, os mesmos métodos definidos pela classe. Uma mesma classe pode ter vários objetos e quando esses objetos são criados, nós dizemos que eles são instâncias de classes. Por exemplo, esse objeto aqui, eu criei, foi pessoa 1. Ele é uma instância da classe pessoa. Logo, ele vai ter as mesmas características que a classe pessoa. Nome, altura e idade. Vai ser uma instância da outra classe. Bom, eu vou falar sobre construtores. O que é um construtor? Ele é um método que vai ser executado quando a classe for instanciada. Então, toda vez que criar uma nova instância dessa classe, o construtor vai ser chamado. Após definir as classes, definimos aqui então o construtor. O construtor possui o mesmo nome da classe, ou seja, a classe aqui carro e o construtor definir como carro. Agora, imagine-se que dentro desse construtor eu queira receber 3 variáveis e setar essas variáveis automaticamente. Ou seja, aqui abrimos e fechamos a função e colocamos as variáveis a serem recebidas. Após isso, dentro do construtor, eu coloco this.fabricante igual fabricante, this.modelo igual modelo, this.ano fabricação igual ano, this.comabs igual comabs. O que eu quero dizer com isso? Que a partir daí, quando é chamado o construtor, ele terá como função setar todas essas variáveis automaticamente. Bom, aqui eu fiz o exemplo de um construtor de uma forma mais simples, ou seja, ao invés de passar string modelo e ainda passar o dis.modelo, eu fiz o seguinte, já coloquei dentro mesmo das funções ali, dentro do meu construtor, para passar para mim o dis.modelo, dis.ano fabricação, dis.fabricante e dis.comabs. Ou seja, com isso, ele automaticamente irá receber e setar. Bom, vamos falar agora sobre o encapsulamento. O que é um encapsulamento? Nada mais é que um recurso que você tem na orientação a objetos para você controlar o acesso a alguns dados. Para isso, pode-se também trocar o public para private, acesso privado. Ou seja, após isso, ao tentar alterar, mostra que esse campo estará inacessível. Isso porque o private permite alterar somente dentro da própria classe. Com isso, usamos então o get e setter, que significa get obter e o setter definir. Porém, com o get só podemos saber qual a altura, mas não podemos mudar os atributos. E que entra o setter, que são utilizados para mudar os valores. No caso acima, estou colocando um limite para alterar a minha altura. Herança permite que uma classe compartilhe atributos e métodos de outra classe, promovendo a reutilização de código e facilitando a criação de hierarquias de classes para compartilhar comportamentos e dados. Nesse código, demonstra a herança porque as classes cachorro e gato estendem à classe animal, ou seja, elas herdam os atributos e métodos da classe animal.
poliformismo significa que objetos de diferentes classes podem responder ao mesmo método de forma única, permitindo que comporte-se de maneira específica quando o método é chamado. Isso aumenta a flexibilidade e extensibilidade do código, frequentemente alcançados por meio de classes abstratas, interfaces e sobrescrita de métodos. Nesse código temos um exemplo de poliformismo, porque a classe coelho está sobrescrevendo o método comer da classe animal.